Vieram. Então, boa noite a todos, boa noite Solange, obrigada por estares aqui mais uma vez em partilha connosco, eu já te passo a palavra. Boa noite a todos os presentes que estão aqui na sala virtual e a todos que não podendo estar vão depois ter a oportunidade de ver esta gravação. Então, muito rapidamente, eu vou dar só aqui algumas indicações, que é para depois passar a palavra à Solange e prosseguirmos com o nosso webinar. Vocês colocam questões e assim já ficam esses assuntos esclarecidos. Então, a gravação vai ser colocada no YouTube, a gravação desta sessão. Mas, de qualquer das formas, todas as pessoas que se inscreveram para este webinar através do nosso Google Sheets vai receber o link do YouTube com a gravação deste webinar. Mas se por acaso não receberem, se vocês procurarem no YouTube, vão encontrar esta gravação depois lá posteriormente partilhada, ok? Junto com esse e-mail com que vocês vão receber o link, vão também seguir informações acerca de formações que temos agora disponíveis para todos aqueles que estiverem interessados em fortalecer, em aprofundar os seus conhecimentos de Feng Shui. Para quem ainda não sabe, só lembrar que nós temos um novo curso elementar de Feng Shui a começar no dia 21 de maio, é só um dia, portanto, dia 21 de maio, e estejam atentos porque aproximadamente, eu penso que vai ser, vocês vão receber essa informação, dia 3 de maio, nós estamos a pensar a realizar um workshop extra só sobre a colocação de harmonizadores de Feng Shui na casa, portanto, para limpar um bocadinho as questões que por vezes por aí subsistem em relação à colocação das curas, não só de Feng Shui clássico, mas também curas que nós possamos trazer para o nosso espaço numa vertente mais moderna do Feng Shui. Portanto, fiquem atentos, quer à nossa newsletter, quer ao próprio e-mail que nós vamos enviar com esta informação toda, ok? Portanto, era só isto que eu vos queria dizer. Agora, a Solange já está aqui, eu vou-lhe passar a palavra para ela continuar com o webinar. O webinar hoje é sobre os sinais da casa, portanto tenham assim uma noite muito especial e qualquer coisa que precisem já sabem, é só contactarem-nos através dos meios normais, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, na Escola Nacional de Feng Shui. Uma boa noite a todos. Solange. Muito grata, Paula. Obrigada Até também. já. Até já. Obrigada. Então, olá a todos, sejam bem-vindos. Há aqui umas caras que eu conheço, ou pelo menos uns nomes que eu conheço, não estou aqui a ver as caras todas. Portanto, eu diria que para algumas das pessoas que estão aqui, este tema também não vai ser novo, mas de qualquer das formas, pronto, às vezes quando as coisas são faladas de uma forma diferente, às vezes há assim uma luz qualquer que surge, portanto, ainda bem que cá estão aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Solange, como a Paula também já me tinha apresentado. Eu sou professora e coordenadora da área do Feng Shui intuitivo na Escola Nacional de Feng Shui e já me dedico a esta área há bastante tempo. Não sei se vocês já tiveram noutros webinars sobre a temática do intuitivo, portanto, se já tiveram, também não é novidade, portanto, já me conhecem, nem que seja aqui virtualmente. Nós noutros webinars falámos de outros temas, de outras áreas do Feng Shui intuitivo. Isto são assim pequenos momentos, assim janelas de conhecimento que temos aqui, de partilha. Portanto, como poderão imaginar, a temática é muito mais vasta e eu também gosto de vos trazer, ou seja, será aqui de uma forma condensada, mas pelo menos aqui algumas ideias para que vocês também possam utilizar na vossa casa ou nos vossos espaços e que possam levar daqui algumas ferramentas, não é? Que não seja um conhecimento totalmente ou exclusivamente teórico. Então, no último webinar, nós falámos do corpo humano, da casa como um corpo, né? Das várias áreas da casa, da associação às várias partes do corpo. Hoje vamos ter um tema que no fundo é complementar a esse, porque na verdade eles são todos, e vamos falar sobre os sinais da casa. E o que é que são os sinais da casa? Os sinais da casa não são mais do que as manifestações físicas que a casa nos expressa ou nos revela sob a forma de infiltrações, torneiras a pingar, aparelhos que avariam, paredes que esfarelam, sei lá, máquinas que estão sempre a variar, ou por exemplo até, sei lá, bolor que surge atrás dos móveis, às vezes o excesso de umidade que nós temos em casa,
a tendência para termos coisas partidas ou os entupimentos de canos, enfim, há um sem fim, não é? Um sem número das chamadas patologias. Isto às vezes o termo patologia remete aqui para um contexto até mais negativo, mas na verdade nós estamos a falar de desequilíbrios. E isto significa o quê? Significa que a casa, da mesma forma que nós no corpo humano, expressa desequilíbrios, expressa, no fundo, chamadas de atenção e mensagens que de alguma forma também chamam pelo nosso foco. É como se a casa nos dissesse, olha, a atenção que nós precisamos, ou eu preciso, da tua atenção neste tema específico. Nós aqui vamos falar das várias patologias, de uma forma breve, vamos falar sobre as várias expressões e os vários sinais que a casa manifesta. E se vocês tiverem a componente, que não vamos ter tempo de falar hoje, mas se conhecerem os setores, o Bagua, o chamado Bagua, portanto aqueles setores de 1 a 9, também depois será, eu diria, fácil, pelo menos de uma abordagem assim mais ligeira, será fácil fazerem a ponte entre os setores e depois as patologias e a sua simbologia. E então estas manifestações físicas, à semelhança das chamadas doenças, não é? Ou os desequilíbrios no corpo físico, são no fundo alertas. São alertas que nos dizem que há alguma coisa que está em desarmonia. Ou, no fundo, são temas que pedem a nossa atenção ou pedem para ser transformados. E nós aqui podemos estar a falar de temas físicos, no sentido literal, não é? Ou seja, eu estou a ser chamada a atenção para qualquer coisa física, ou para questões emocionais, espirituais, mentais, psicológicas, enfim, aqui todas as camadas fazem parte. No corpo humano, as doenças são também isso, não é? Elas podem surgir porque nós estamos como um resultado a uma somatização física de processos emocionais que nós estamos a viver ou que já vivemos e de repente vem uma doença. Às vezes as doenças, que tanto podem ir de um resfriado a uma doença crónica ou uma doença autoimune, portanto estamos a falar aqui de intensidades completamente diferentes, mas as doenças também podem elas ser expressões que nos vêm também chamar a atenção para há qualquer coisa aqui, não é, que nós estamos a levar ao limite ou que estamos a deixar que fique em desarmonia ou que não estamos a prestar atenção. E então no corpo humano nós vamos sendo alertados para aquilo que fica ignorado ou fica esquecido. Muitas vezes também estas doenças vêm no fim, não é? Que é a sensação que nós temos de passarmos um período de grandes transformações e de repente este período passou, há coisas que foram resolvidas, enfim, ciclos que se fecharam e de repente ficamos doentes. E isto pode acontecer num tempo, ou seja, num ciclo temporal de uma semana, como pode acontecer num ciclo temporal de vários anos. Então nós temos a casa que funciona exatamente da mesma forma. A casa vai mostrar estes desequilíbrios, vai mostrar estes alertas, vai mostrar estas expressões, não é, de coisas que foram acumuladas e que precisam de se libertar. Então a casa fala connosco. E a casa fala connosco, como vocês já perceberam, de muitas formas, e uma das formas com que ela, ou seja, sob a qual ela, ou que ela utiliza, não é, para falar connosco é precisamente através das patologias. Aqui um parênteses importante é que nós quando pensamos em patologias, de repente parece, quando existe uma patologia é mais grave, não é? Do que quando não existe, isso não é real. Não é? Isto é como nós compararmos aqui os processos de cada um, e se calhar o meu processo é extremamente difícil para mim, o vosso é para vocês, e de repente nós não vamos chegar aqui a um consenso o que é pior, não é? Há coisas que coletivamente serão mais graves, mas outras que simplesmente diferem a qualidade, difere de pessoa para pessoa. Então na casa é a mesma coisa. O facto de não termos patologias não significa que não haja desarmonias ou desequilíbrios, e o facto de haver não significa que seja tudo mau. Pronto, portanto, aqui não há o bom e o mau, há oportunidades e há convites de transformação e de aprendizagem. Na casa, nós já falámos sobre as várias áreas da casa e fizemos a associação aos órgãos do corpo, às partes do corpo, no outro webinar. E se nós pensarmos nas patologias, não é? Que se eu tenho uma patologia no hall de entrada, é natural que, se calhar, pode estar associada à questão da garganta, da expressão, ou seja, de tudo aquilo que eu posso ter por verbalizar e que não estou a verbalizar, ou seja, é como se essa desarmonia fica localizada. Da mesma forma, ela pode ficar localizada de forma diferente, se estiver numa cozinha ou se estiver num quarto.
E à semelhança das partes do corpo, também temos os setores que eu vos estava a falar. Portanto, se eu tiver uma patologia no setor 2, estará associada à questão da mãe, à questão da mulher, à questão da natureza feminina, à questão da forma como nós sentimos, como intuímos, a forma como nos relacionamos com o outro, na intimidade, etc, etc. Pronto, e se mudamos de setor, mudamos de tema. Então os temas são importantes aqui porque nos vão dizer onde é que está a nossa questão, em que área da vida é que está a nossa questão. Ou estamos a ser alertados para quê, não é? Onde? É onde? É sobre o trabalho, é sobre a vida pessoal, é sobre o passado, é sobre o futuro, é sobre a minha exposição aos outros, é sobre a minha escolha de caminho de vida. Isso é uma área que eu deixo para vocês depois aplicarem a seguir, porque não vamos ter tempo para explorá-la aqui, como poderão imaginar. Vamos falar sim sobre as patologias. As patologias têm sempre uma causa física, portanto há uma causa física, não se pode contornar, uma infiltração tem uma causa física, a água tem que vir de algum lado, seja do vizinho, seja da cobertura, seja do exterior, o que for. Ou sejamos nós a infiltrar o vizinho de baixo. No entanto, cada patologia tem uma simbologia própria e tem um significado. Ela acontece-nos por alguma razão. É curioso porque pessoas diferentes atraem patologias diferentes. Isto é como no carro. Há pessoas que têm tendência a ter problemas nos pneus, há pessoas que têm tendência a ter problemas de água, né, no refrigerador, ou seja, na refrigeração do carro, no radiador, há pessoas que têm problemas elétricos no carro. E na casa não é diferente. Há pessoas que têm tendência a ter torneiras a pingar, há pessoas que têm tendência a ter infiltrações, mudam de casa e de repente a casa também traz infiltrações. E o mais curioso nisto é que nós às vezes estamos numa casa onde já viveram outras pessoas e as pessoas anteriores tinham infiltrações e nós já não temos. De repente aquilo foi resolvido e de repente nós não estamos a atrair para nós infiltrações. Nós se calhar estamos a ter torneiras a pingar. E a pessoa que vem a seguir a nós se calhar tem outro tipo de problemas. Isto para vos dizer o quê? Que cada casa também tem a sua matriz, tem o seu padrão, não é? Tem as suas tendências, mas nós também. Portanto, eu quando vou habitar uma casa, eu vou enraizar também a minha frequência e a forma como eu vibro. Não é? Isto, o que é que eu vibro? Eu vibro nos meus desafios, nos meus padrões, nas minhas crenças, na minha história e tudo aquilo que eu sou. Ou seja, eu posso ir para uma casa e de repente trazer para a casa as torneiras a pingar. Tal como outra pessoa a seguir a mim traz, sei lá, os aparelhos que avariam. Claro que, tal como os lugares oferecem convites, nós também temos a nossa própria frequência e isto depois ressoa tudo e tem um resultado qualquer. E então também vos convidava a olharem para as vossas próprias patologias, não é? Que tendência é a vossa? Porque há pessoas que não têm nenhuma, mas é assim, quando se tem, é sempre daquele tipo. Eu já conheci muitas pessoas que têm o problema dos telemóveis, não é? Ou seja, ou partem os telemóveis, ou perdem os telemóveis, ou seja, tudo o que é tecnologia, de repente, está sempre a acontecer alguma coisa. E o telemóvel fala do quê? Fala de comunicação, não é? A forma como eu posso comunicar com o outro. Então estamos a falar já de um tema. Agora, se estivermos na casa e estivermos a falar, por exemplo, do fogão, né? E o fogão não é, quer dizer, pode ser portátil, mas numa casa normalmente ele está na cozinha, não é? Nós estivemos a falar do fogão, nós focamos num tema específico, de um setor específico, não é? De uma divisão que também tem a sua simbologia, porque a cozinha é um motor de transformação, é um local de vitalidade, ou seja, nós criamos prosperidade e criamos vida e alquimizamos todas as nossas emoções, não é? Fazemos processos de transformação nossos, não é? Seja a que nível for, físico, emocional, tudo é onde nos nutrimos. Então, de repente, um fogão que não funciona impede-nos, ou que não tem força, que às vezes não é o não funcionar, é não tem força, impede-nos precisamente de nos nutrir ou de alquimizar os alimentos para que possam estar aptos, não é, para a nossa alimentação. Então isto é tudo muito simbólico. E quando começamos a contar a história disto tudo, mesmo que seja de uma forma simples, começamos a perceber, não é, o que é que avariou e onde, não é? Porque é diferente um fogão, vocês conseguem perceber de um frigorífico, não é? Um frigorífico é um local de armazenamento de recursos. Por exemplo, estou-vos a dar aqui só assim, algumas ideias. E então, no Feng Shui intuitivo, nós vamos classificar, digamos assim, por uma questão de organização, nada mais. Eu não sou muito de classificações, mas às vezes ajuda-nos,
a enquadrar as coisas, não é? A ter aqui uma ordem. Vamos classificar as patologias ou as manifestações físicas da casa em 5 grupos, que na verdade estão associados às 5 transformações. E não sei se vocês já têm aqui algumas luzes do Feng Shui, se não tiverem, vão ter que ler aqui umas coisinhas, mas se já ouviram falar, ótimo, se não ouviram, também é uma coisa que também não é complexa, pelo menos não numa abordagem inicial. E então as 5 transformações não são mais do que 5 expressões ou 5 qualidades da energia. E nós temos a água, né? Temos a transformação água, temos a árvore, temos o fogo, temos o sol e temos o metal. Noutras culturas e noutros campos, né? Estes 5 elementos transformam-se e às vezes mudam, às vezes são 4, e às vezes não são exatamente estes, mas são próximos. Portanto, todas as culturas, de alguma forma, tiveram a necessidade de considerar elementos, né, como base para analisar os fenómenos e enquadrar tudo o que acontecia. No Feng Shui não é diferente. Então vamos falar destas 5 transformações. Então nós temos patologias água, patologias árvore, fogo, metal, solo. As patologias água, em particular, são mais ou menos óbvias, não é? Porque, na verdade, é tudo aquilo que mexe com água. Tudo o que está relacionado com a água. Eu vou-vos falar um pouco sobre cada um destes grupos, dando-vos alguns exemplos das patologias e das manifestações que estão em causa, só para vocês terem aqui um apanhado, pelo menos daquelas que são mais frequentes, obviamente que haverá mais, mas para terem aqui uma noção, sim, deste significado, não é? Porque se vocês tiverem uma infiltração já vão pensar, ok, eu já percebi o que é que a infiltração pode querer dizer, não é? Então eu vou olhar mais a fundo. As patologias água falam-nos muito, aliás, ainda falando de outra coisa, a transformação água fala-nos sobre a profundidade, não é? Sobre o nosso lado interno, sobre tudo o que está dentro, todos os nossos processos internos, processos de vida, de morte, de inconsciente, tudo o que tem a ver com o nascimento dentro de nós, tudo aquilo que trazemos para a vida, fazemos nascer e tudo aquilo que fazemos morrer. Então nós estamos aqui a falar das nossas águas internas, tudo o que tem a ver com os medos, com as nossas emoções mais profundas. Portanto, a água fala do lado de dentro, não é? De tudo o que é interno. Então, quando nós temos uma manifestação física, temos um desequilíbrio ou uma desarmonia nesta expressão, não é? Portanto, a forma como eu enquadro os meus medos, não é? Como eu lido com este meu lado interno, fica em desarmonia ou fica em desequilíbrio. Numa casa, fisicamente falando, as manifestações água vão surgir sob a forma de infiltrações, se calhar são comuns a muita gente, inundações, sejam elas pequenas ou grandes, não é? Porque conseguem perceber que podemos estar a falar aqui de uma infiltração pequenina, ou podemos estar a falar de uma infiltração que inclusive deriva numa grande inundação. Ou podemos estar a falar da máquina de lavar roupa que deitou um bocadinho de água, ou podemos estar a falar de uma inundação completa da casa. Estamos a falar também de torneiras que pingam, autocolismos que pingam, não é? Ou seja, por mais que se feche, por mais que se substitua a torneira, por mais que, de repente, parece que insiste em pingar. E estamos a falar também em excesso de umidade, no fundo aquelas casas ou aquelas divisões que são muito úmidas, não estamos a falar de umidade do banho, estamos a falar de umidade mesmo estabelecida, né, enraizada, que é eu entro em casa e eu sinto aquele frio úmido, ou entro naquela divisão e há aquele frio úmido. E estamos a falar também do aparecimento de bolor, que não é água por si, não é? O bolor não é água, mas ele aparece com uma água que está mais estagnada, não é? Se a água deixa de estar em movimento e para, não é? E fica estagnada, de alguma forma apodrece, não é? E surge-nos o bolor. E então nós estamos aqui a falar de várias expressões da energia à água, não é? E são vários tipos de manifestações, cada um com a sua simbologia. Eu vou passar assim muito rápido, assim a voar por cada um deles. Quando estamos a falar de torneiras a pingar, para o Feng Shui, muitas vezes, né, se nós pesquisarmos, vamos falar de perda de dinheiro. Pronto, isto porque o dinheiro, na verdade, é uma bandeira aqui muito importante nos tempos que correm, não só, e de repente isso surge como um chavão, não é? Torneiras a pingar, há perdas financeiras.
não é mentira, mas também não é a verdade completa. Na verdade, a torneira a pingar é uma perda de energia. É como se eu estou a fechar, eu quero conter e eu não consigo conter. Não é? A torneira, o autocolismo, o cano, o roto, continua a deitar água. Ou seja, que é como se eu quero guardar para mim, eu quero manter comigo e eu não consigo. Portanto, há uma perda de energia, e a energia pode ser o quê? Pode ser porque eu tenho muitas responsabilidades perante qualquer coisa, ou porque eu gasto muita energia física a tratar de um tema qualquer, ou porque eu gasto muito dinheiro, portanto, e aí pode ser, obviamente, ou porque eu gasto muito do meu tempo com qualquer coisa, ou seja, a sensação que eu gasto além daquilo que devia, não é? Porque eu tento conter e não consigo, não é? Por mais energia que eu tenha, eu acabo sempre sem ela. Então isso é uma torneira a pingar. Quando eu já conheci várias pessoas que mudam de casa e de repente levam as torneiras a pingar consigo, que é de repente a nova casa é nova, tem torneiras novas e por azar, entre aspas, não é? Por azar, a torneira também pinga. Mas nunca tinha pingado, não é? Porque fizeram a obra, estava tudo ok, mas pronto, aquela pessoa por alguma razão atrai uma torneira a pingar. E se eu tivesse tempo aqui para partilhar convosco, há muitas histórias giras, não é? Sobre patologias, porque nós temos cada um tem os seus padrões, eu não sou diferente de vocês, cada um tem os seus, e nós vamos andando atrás com os nossos padrões, não é? Com a nossa mochila, com as nossas patologias, com tudo, com os problemas no carro, com os problemas nos telemóveis, com os problemas na casa. Até tomarmos a consciência que não é só suficiente tomarmos a consciência e agirmos sobre o tema e sobre a patologia. Porque há aqui uma coisa que eu não vos disse, mas que vou dizer agora, que é a patologia precisa de uma ação física. Na matéria nós temos que tratar da patologia. Há, no entanto, situações curiosas que, pronto, que são inexplicáveis, que é a pessoa muda a vibração, resolve o tema em si e de repente a torneira deixa de pingar. E ninguém resolveu, ninguém foi lá tratar. E a torneira simplesmente deixou de pingar. Muitas vezes em infiltrações isso não é bem assim, né? Porque as infiltrações depois deixam marcas e é preciso, ainda que ela pare, é preciso resolver. Então, se nós formos para as infiltrações, nós vamos falar de, no fundo, um excesso de água que se infiltra na nossa estrutura, não é? Ou seja, vocês conseguem imaginar, é a água que está a caminhar por dentro da estrutura e a água é extremamente ágil, não é? Porque a água encontra o quê? As vulnerabilidades todas, encontra os pontos fracos. E então, quando nós falamos de infiltrações, estamos a falar dos nossos pontos fracos e vulnerabilidades que ficam extremamente ativos, não é? É como se os nossos medos tomam conta de nós, se calhar todo aquele pessimismo que eu tenho em relação a um tema específico da minha vida toma conta de mim, aquilo que os outros dizem, não é? Toma conta de mim, acabo por ter não sei quantas ideias e pensamentos negativos, que sequer até posso estar num estado mais depressivo ou não, mas é como se a água vai em desarmonia, naturalmente, que a água não é suposto estar na minha estrutura, vai tocar, não é? E ativar essas vulnerabilidades. E então nós temos esta infiltração. Temos infiltração que pode ser causada por outro ou pode ser causada por mim. Há quem me pergunte, que é, normalmente, aliás, é quase sempre, que é, então, se for uma infiltração provocada pelo vizinho, eu não tenho nada a ver com isso. Não é bem assim, não é? Porque a infiltração está a acontecer-me a mim também. Com uma diferença, é que eu me sinto impotente para a resolver porque eu não posso resolvê-la porque tem que ser o vizinho. E então será um tema sobre o qual eu me sinto impotente para agir, não é? Eu, por mais que queira agir, eu não posso. Então, que tema é esse? Não é? Que me deixa nesta posição de impasse. E voltando a referir que a casa está só a mostrar. Ou seja, não é a infiltração que me causa o problema ou que me causa o desafio na vida. A infiltração vem-me mostrar, a casa vem-me dar uma mensagem, eu depois tenho é que tomar consciência, agir sobre esta infiltração ou esta mensagem, seja ela qual for, e no fundo mudar o paradigma. Esse é o desafio. Portanto, mais do que falarmos de problemas, né, vamos falar de convites ou de oportunidades, não é? Ou seja, um bocadinho mais de otimismo. Porque não há casas perfeitas e a ideia de uma casa com um bom feng shui vale o que vale, não é? Porque, na verdade,
há melhor Feng Shui, não é? Há melhor vibração, há melhor frequência, há espaços melhores e mais saudáveis, não é? Mas os espaços todos vão ter desafios. Não há um que não tenha. Nunca conheci um espaço sem desafios. Portanto, se isso existir, isso é como existir alguém que não tem os seus desafios de vida, será exatamente o mesmo. Vamos, por exemplo, para as inundações. Quando vamos para as inundações, vamos para um derramar de emoção. Não é? Como se há um processo emocional em curso e de repente eu derramo as minhas águas. Não é? Ou seja, é como se as águas rebentam, não é? É um rebentar de águas. Há uma água que se expande, não é? Que vem à superfície. É como se fosse um longo choro, não é? Que fica expresso. Muitas vezes as inundações vêm depois de processos difíceis, ou vêm durante os processos difíceis, ou elas próprias anunciam o processo difícil. Eu costumo dizer que há um antes e um depois de uma inundação. Quando há uma inundação é porque nós estamos a fazer um processo de mudança. Portanto, aqui para quem teve ou sofreu algum contexto de inundação, era interessante refletir sobre que processo de mudança é que estava a acontecer, ou que aconteceu antes, ou que aconteceu depois. E pode não ter nada a ver com a inundação. Pode ser um processo relacional, pode ser um fim de uma relação, pode ser uma morte, pode ser uma nova vida, algo que seja extremamente emocional para a própria pessoa. Vamos, por exemplo, ao excesso de umidade. O excesso de umidade, quando nós temos o ar muito úmido, temos o ar carregado de água. Não é? Então eu quero mover-me, e se vocês já tiveram a experiência de estar num ambiente extremamente úmido, sabem que é difícil. Não é? Eu quero mover-me e é difícil, é como se o meu movimento fica comprometido. Não é? Se vocês vierem ter comigo e eu estiver neste contexto, não é? Eu digo-vos, olha, amanhã fazemos o webinar, não é? Hoje não, eu vou adiar, não é? Vou procrastinar tudo aquilo a que me proponho, dentro do tema a que estiver associado a esta patologia. E relembrando, aqui os temas, especificamente, depois vão ser vistos consoante o setor em que está, a divisão em que está, a parte da casa em que está. Ok? Portanto, tenham sempre essa componente aqui presente. E então, nós temos ainda a questão do bolor. E o bolor é uma água estagnada, é uma água que apodreceu, não é? Que ficou esquecida. São emoções que ficaram esquecidas, são partes de nós ignoradas, que ficaram ali, consciente ou inconscientemente, não é? E relembrando que isto tudo pode ser consciente, tudo pode ser inconsciente, nós podemos não saber disto com a nossa mente, nem sequer podemos até nem estar nem aí, e sequer o desafio pode ser mesmo esse, que é tomarmos consciência de. E então, o bolor, no fundo, pensando aqui no bolor mais escuro, é uma mancha escura, não é? Muitas vezes preta, mas ele normalmente adota às vezes uma cor mais amarelada, depende. Mas pronto, falando aqui do bolor mais escuro, no fundo é uma mancha, ou seja, é algo que vem da nossa sombra, não é? É algo que de alguma forma estava invisível, estava esquecido e que vem à superfície. Então o que é que nós precisamos de cuidar, ou do que é que nós não cuidamos num determinado tema? O que é que nós não fizemos, do que é que nos esquecemos, ou até que parte nossa é que ficou no esquecimento, ou que luto, ou que dor, ou que processo é que nós pusemos por debaixo do tapete e fingimos que não existia, consciente ou inconscientemente. E então quando passamos aqui pelas patologias à água, nós vamos sempre em profundidade, sempre ao lado interno, não é? Sempre a processos de medos e de fobias, não é? A de partes mais vulneráveis internas. Claro que todas as patologias, ou seja, todas as manifestações, vão sempre, aliás, mesmo todos os nossos processos vão sempre falar de questões emocionais, de questões físicas, espirituais e tudo mais. Portanto, não há aqui nada que seja só emocional ou só físico. Quando vamos para a energia árvore, a árvore fala-nos da nossa vitalidade, não é? Da capacidade que nós temos de gerar movimento, de gerar ação, de crescermos, não é? De deixarmos de ser pequeninos. Isto é como uma planta, não é? Uma planta começa a germinar e vai crescendo e desenvolvendo-se. E é a mesma coisa para nós, não é? A capacidade que nós temos de crescer, de nos emancipar, de desenvolver, não é? Ou seja, e de ir saindo aqui do nosso, seja do nosso embrião. E então quando nós temos uma patologia à árvore, nós vamos ter esse crescimento de alguma forma comprometido. Significa que aquele tema
Ou seja, eu naquele tema posso não estar a crescer, posso não estar a aceitar o novo, posso não estar a aceitar, não é, que é preciso evoluir e sair daquele sítio, não é? Ou seja, é como se fosse preciso amadurecer um pouco, é como se fosse preciso trazer vida para aquele tema. Na casa, as patologias árvores vão se manifestar como? De uma forma óbvia, como com tudo o que seja plantas que morrem sem razão aparente, ou a sensação que eu tenho é, pá, as minhas plantas de repente estão sempre com bichinhos ou com pragas, com tudo o que sejam infestações de animais, né? Animais aqui pode ser muita coisa, formigas, vespas, baratas, enfim, etc. E em particular aqueles animais que nós não gostamos nada, mais ainda, né? E então, por um lado, nós temos, né, por um lado, plantas que morrem é falta de vida, falta de vitalidade, né? Ou seja, elas não conseguem desenvolver-se porque perdem vitalidade. Portanto, esta é a simbologia. Então, é isso que está a acontecer ao nosso tema, não é? À nossa questão. Por outro lado, nós temos uma invasão, é como se tivéssemos uma série de bichinhos, não é? Cheios de vida a invadir a nossa vida. Então, é como se o movimento e a ação está nas mãos de outros, não é? Que invadem. É como se houvesse alguém a ocupar a nossa vida naquele tema. Ou seja, é como se eu largo a minha vida e há alguém que ocupa esse espaço, não é? Toma o comando. E se vocês já tiveram infestações de bichos, sejam eles quais forem, sabem que às tantas é uma dor de cabeça, se ela for grande, não é? Porque de repente eu já não consigo estar enraizada na minha casa, a viver na minha casa com tanta vida a ocupar a minha. Então, de alguma forma, os outros passam a ter um impacto muito grande no meu espaço emocional. Os outros podem ser formigas, não é? Podem ser baratas. E aqui é até interessante se vocês têm essa tendência, seja que animal for, até perceber a simbologia de cada animal. Não é? De uma formiga, muitas vezes pode ser mais óbvio, mas ainda assim facilmente se consegue descobrir a simbologia de cada um dos animais. Uma formiga, assim, de uma forma mais transversal, é uma energia que se preocupa mais com o coletivo do que com o seu indivíduo, não é? Com a sua individualidade. Eu, formiga, não é? Eu estou mais preocupada com o coletivo, com os outros, do que comigo, não é? Ou seja, como se a minha individualidade não conta, não é importante ou não é tão importante. Então é exatamente isso que está a acontecer quando nós temos uma infestação de formigas, não é? É como se os outros são mais importantes do que o eu. E pronto, e se for baratas será outra coisa, etc, etc. Quando passamos para a energia fogo, passamos para uma energia de expansão, que no fundo é a forma como eu me relaciono com o fora. Enquanto que na água estamos dentro, no fogo estamos fora, as coisas estão à superfície, não é? Eu estou em contacto com o exterior, eu estou a expandir, não é? Vocês aproximam-se do fogo e o fogo repele, não é? Nós da água conseguimos, quer dizer, se for uma água muito ativa, talvez não nos consigamos aproximar, mas da água nós conseguimos aproximar. Podemos é não ir dentro dela, não é? Não conseguir ir com ela, mas no fogo nós nem sequer nos conseguimos aproximar. Então, quando temos desarmonias em fogo ou desequilíbrios, que são as nossas manifestações, nós vamos estar, das duas uma, ou a falar de uma energia que é tão levada ao limite que às tantas quebra, não é? Isto acontece um pouco como, por exemplo, num contexto até de um ataque cardíaco, não é? Que há um pico de tensão e de repente o coração para, não é? Ou seja, é como se não aguenta. Então, uma vida tensa, uma vida de excessos, ou quando nós somos determinados, de alguma forma, excessivos num determinado tema, ou exageramos com as coisas, ou há discussões muito fortes num determinado tema, ou se somos extremamente reativos e conflituosos em alguma área da nossa vida, isso é uma expressão de uma desarmonia em fogo. É como se eu tenho fogo a mais. Não é? A minha vida fica extremamente tensa. Intensa, mas tensa. Não é? Que são coisas um bocadinho diferentes. Porque a intensidade não tem que ser tensa. Por outro lado, a energia fogo pode existir, ou seja, pode acontecer ou em desarmonia por falta, que é eu não tenho, ou seja, eu não tenho energia suficiente
para tornar visível a minha luz, para me tornar visível a mim. É como que falta-me força para me tornar visível, não é? Falta-me fogo. Então como é que nós vamos olhar para isto na casa? Vamos olhar para isto em tudo o que tem a ver com a eletricidade, que é o nosso fogo virtual, tudo o que tem a ver com a eletricidade, problemas elétricos, curtos-circuitos, lâmpadas que fundem, deixem-me pensar, sei lá, aparelhos que avariam constantemente, quer dizer, sem nenhuma razão aparente. Ou mesmo que haja uma razão, não interessa, mas se for crónico, não é? Se for uma coisa regular. Vai-se expressar também em tudo o que tem a ver com tecnologia, seja aparelhos tecnológicos, por um lado, seja computadores, telemóveis, etc., mas também redes Wi-Fi, problemas de internet, falta de internet ou de internet a mais, de radiação a mais, não é? Porque o fogo pode estar em excesso ou pode estar em falta. Problemas em fogo, no sentido incêndio, não é? Ou seja, eu tenho um incêndio, não necessariamente a casa toda, mas também pode ser, ou tenho um incêndio numa determinada divisão, ou de repente há um problema qualquer com fogo, isso é uma patologia, fogo, e também questões com o fogão ou com o forno. Seja porque o fogão não funciona, seja porque tem uma chama muito forte, seja porque cada vez que eu ponho coisas no forno, tenho que ter cuidado e tenho que estar lá à espera porque senão queima tudo. E eu já conheci muitas situações assim. E então estas são as patologias fogo. Claro que, não é? E pondo aqui um parênteses grande, nós estamos a falar, não estamos a falar aqui das causas físicas, não é? Estamos a falar aqui da ponte entre o que acontece na casa e o que acontece em nós, não é? Ou seja, o que é que acontece para nós, qual é a simbologia, qual é a mensagem. No entanto, quando vamos à Terra, não é? A questões telúricas da Terra, nós também vamos ter expressões do mesmo género, que na verdade se calhar estão a provocar ou a alimentar estas manifestações. Quando nós temos, por exemplo, sei lá, numa cozinha há muitos aparelhos sempre a avariar. Muitas vezes isso está associado à existência de água no subsolo, ou uma linha de água específica, ou de repente cruzamentos telúricos extremamente fortes, ou outras manifestações da Terra. Nós aqui não estamos a considerar isso, mas só para fazer essa ressalva, não é? Que há sempre coisas, tal como nós alimentamos os problemas da nossa casa, entre aspas, a Terra também os alimenta, se assim for o padrão daquela casa. E é como se nós tivéssemos que ter aqui as camadas todas presentes. E então, quando nós estava aqui a pensar na questão fogo, é o que eu costumo falar, gosto de falar sobre isto, porque é importante, porque é um tema atual, a questão dos campos eletromagnéticos ou das redes Wi-Fi em particular, que na verdade é um fogo, só que é um fogo virtual. Nós não o vemos, não há nada a arder, mas na verdade a frequência é de um fogo, só que não é um fogo real, porque é um fogo que não transmuta, não é? É um fogo que não transforma nada, não é? É um fogo que gera tensão, literalmente. E então é curioso porque nós, se pensarmos nisso, né, cada vez sobretudo em meio urbano, que temos campos eletromagnéticos cada vez mais elevados, mesmo até máquinas que nós costumávamos usar há uns tempos atrás, já não medem os campos magnéticos que nós temos agora nas escadas, é como se o aparelho tem um limite, tem um máximo, né, de medição e de repente é preciso comprar o aparelho a seguir, portanto o novo normal são casas em chamas, não é? É como se nós tivéssemos um incêndio permanente nas nossas casas, só que é um incêndio virtual. E por isso essa patologia é uma patologia invisível, só que tem consequências, porque é como se nós todos aqui, com algumas exceções, se calhar de quem vive em contextos mais saudáveis, ou se calhar mais longe das cidades, nós todos estamos a sofrer com isso. Portanto, pelo menos hoje desliguem os vossos routers, vão dormir com tudo o que puderem desligado. E isto parece às vezes parece assim uma coisa muito, sei lá, já não nos apetece ouvir falar sobre isto, não é? Parece uma coisa muito superficial, mas na verdade ela é extremamente real, não é? E eu gosto de chamar a atenção para isso porque isso é mesmo muito relevante hoje em dia. Portanto, isto é uma patologia que é transversal a todos nós aqui, sem exceção. Aliás, para estarmos a fazer esta emissão, no espaço onde eu estou, eu também tenho que ter uma rede suficiente, não é? Para que esta conversa não vá abaixo.
não é? Então, de repente, nós estamos dependentes desta patologia. E esta expressão fogo tem uma consequência, que é uma vida muito superficial, não é? Superficialidade em determinados temas, e a tendência para muita tensão acumulada, inclusive no corpo físico, não é só emocional. E não é mentira, não é? Que hoje em dia a maior parte de nós, a viver, sobretudo a viver em cidades, vive de uma forma extremamente tensa, extremamente estressada e extremamente acelerada. Não é? É um excesso, mas pode ser um excesso de trabalho, um excesso de movimento, um excesso de, sei lá, às vezes de responsabilidade, enfim, um excesso de muita coisa. Portanto, as coisas também não nos acontecem por acaso, portanto, isto é uma questão mais coletiva neste momento. Passando para as patologias solo. As patologias solo falam-nos sobre fraqueza da nossa estrutura, quando a nossa estrutura é posta em causa. Estrutura aqui no sentido que a energia solo está a falar da capacidade que nós temos de nos estruturar, não é? De gerarmos equilíbrio, suporte, não é? De sermos o nosso próprio suporte, ou não, ou de criarmos suporte para os outros, mas termos uma estrutura sólida. E então, quando nós temos patologias solo, nós, na verdade, podemos estar a pôr em causa a nossa estrutura. É como se a nossa estrutura pode estar a desintegrar-se, a não ser tão sólida. E, por outro lado, quando nós temos uma estrutura tão sólida, tão sólida, tão sólida, tão sólida, o que é que acontece? Ela deixa de mexer. Portanto, a capacidade que nós temos de permanecer, não é, num determinado lugar torna-se um bloqueio, que é eu deixo de ter movimento, ou seja, eu permaneço sempre, não é? Eu nunca saio do mesmo sítio. Então, quando nós falamos das patologias solo, nós estamos a falar de tudo o que são bloqueios e energia bloqueada. Entupimento de canos, ou entupimento do que quer que seja, pode ser de ralos de lava-loiça, de lavatórios, de banheiras. Não estamos a falar de um entupimento pontual, porque isso até, digamos que é normal. Mas estamos a falar de entupimentos crónicos, não é? É como se eu na minha casa tenho sempre os ralos entupidos. Se é por descuido, ou se é por má construção, não é? Porque alguém montou mal o sistema de tubagens, isso será obviamente diferente, mas ainda assim é um bloqueio. As paredes a esfarelar, seja da tinta, seja do estuque, o que for, as paredes a esfarelar, na verdade, é como se fosse uma estrutura que se está a desintegrar, não é? Ou seja, a minha estrutura, de repente, não parece sólida, não é? Parece uma estrutura frágil que já não dá tanto suporte. E também tudo o que são obstáculos na casa, acumulação excessiva, aquele móvel gigante que nós temos atrás da porta que não deixa a porta abrir, termos, por exemplo, um mobiliário muito grande para o espaço que temos. Isto parece uma coisa pequena, simples, não é? Mas quando temos mobiliário grande demais para o espaço que temos, é desproporcional, não é? De repente cria um obstáculo. Já para não falar, obviamente, de problemas de acumulação, e aqui estamos a falar de acumulação excessiva. Agora, nós todos, não é, vamos ter um cantinho da nossa casa onde acumulamos tralha. Portanto, não é que seja uma patologia, no sentido maior, mas podemos olhar para aquele cantinho como uma micropatologia e vamos lá ver que cantinho é, que divisão é, que setor é, então qual é o tema, não é? Onde é que eu de repente tenho tendência a bloquear a minha energia? É no trabalho? É num contexto social? É num contexto relacional? Não é? É quando é no meu processo de escolha e de início, ou seja, quando eu quero começar as minhas coisas, de repente há um obstáculo? Então coloquemos estas questões. E vamos, por fim, para a energia metal, ou para a transformação metal. E a transformação metal fala-nos sobre organização, capacidade que eu tenho de focar, não é? De me organizar e de fazer a gestão da minha vida. Enquanto que a energia árvore fala de mim em crescimento, a energia metal fala de mim adulta. Não é? Ou seja, adulta a assumir responsabilidades e a fazer gestão das coisas. Ou seja, fala de mim emancipada. Isto é equilíbrio, não é? E fala de mim a fazer, ou seja, a relacionar-me bem com essa passagem do tempo, não é? E a assumir responsabilidades. E então, quando nós temos patologias em metal, nós vamos ter
por um lado, uma grande rigidez mental, não é? Em que as minhas convicções, ou seja, é como se eu estou agarrada às minhas convicções, não aceito nada do que é novo, em algum tema específico, não é? Então fico muito agarrada ao passado, mas tudo o que é novo, tudo o que é do futuro por um lado é assustador, por outro lado gera-me uma preocupação imensa, não é? Porque é como se eu não estou a conseguir ser adulta, não é? E assumir e fazer aqui a gestão das minhas responsabilidades todas, até perante a vida, não só perante a família, ou perante a minha vida, mas também perante tudo o que me envolve. Por outro lado, eu posso estar a ser também extremamente racional, ou seja, é como se a minha mente deixa de ser flexível, não é? Passa a ser demasiado obstinada, não é? A bater, ou seja, é como se eu batesse com a cabeça sempre no mesmo sítio, não é? Insistir nas mesmas ideias. Por outro lado, também está associado a uma desorganização, é difícil organizar a minha vida, é difícil fazer gestão, não é? É difícil criar foco. Como é que isto se manifesta na casa? Na casa isto vai se manifestar sob a forma de tudo, ou seja, de energia envelhecida, e aqui envelhecido, ou seja, ter móveis antigos não é energia envelhecida, porque nós podemos gostar de móveis antigos como podemos gostar de novos e está tudo certo. Energia envelhecida é quando, inclusive até um móvel novo, parece velho, não é? Porque está maltratado, porque não foi cuidado, porque de alguma forma parece que ficou ali, como se costuma dizer, ao Deus dará. Portanto, energia envelhecida e energia danificada. Então, tudo na nossa casa que esteja representado desta forma, por exemplo, eu já vi casas em que há uma tendência em que móveis novos, de repente, pelo mau uso, pelas características da casa, de repente parece que já têm imensos anos. E já vi casas com móveis antigos que estão impecáveis, não é? Que não há envelhecimento. É como se o móvel antigo não sofreu envelhecimento. Então aqui a patologia expressa-se com envelhecimento, mas não é envelhecimento natural, não é? É um envelhecimento de descuido, de desleixo. A nossa tendência, quando nós a temos de não conseguir organizar a casa, ou seja, eu não sou capaz de organizar a minha casa, eu não consigo manter a casa organizada, essa é uma patologia mental, não é? Porque a casa de repente está sempre caótica. E não é de desarrumação, é de desorganização. E também não estamos a falar de vivência, né? Porque as casas devem ser vividas e não são uns museus. Agora, um museu, né? Que é uma casa mais estéril, mas que está parada no tempo, no mau sentido, não é porque tem coisas antigas, mas porque não se renovou, não se atualizou, essa é uma patologia mental. Portanto, é como se estes temas nossos precisam de atualização, precisam aqui de uma disciplina, é como se fosse preciso renová-los. É como se nós chegássemos lá e fosse preciso fazer uma atualização de alguma coisa. É preciso deixar entrar o novo. Esse é o desafio da energia mental. Outra manifestação de energia mental são as fendas ou as fissuras nas paredes, por exemplo, em que é como se nós temos a nossa estrutura, que no solo ela esfarela, não é? Mas na energia mental ela parte. Mesmo que seja só a tinta a estalar, mas a sensação quando nós olhamos é que a estrutura quebrou, não é? É como um objeto na nossa casa que partiu. Então ficou danificado, não é? Nós deixámos de conseguir moldar o nosso metal, não é? Ele de repente parte. Então a tendência para haver muitas fissuras na casa, ainda que a causa possa ser da terra, telúrica, pode ser por assentamento do próprio edifício, haverá uma causa, mas a tendência para ter fissuras na casa é precisamente uma patologia mental, não é? Porque eu, em vez de me adaptar, eu parto, não é? Eu sou inflexível, não é? Eu não largo as minhas convicções, não é? Então eu perco a ligação, não é? A ligação perde-se, não é? E vocês sabem, se já tiveram nesse contexto, nós quando mantemos as nossas convicções, sobretudo se for de uma forma desequilibrada, partimos ou perdemos ligações, não é? Porque o outro que está à nossa frente dificilmente vai continuar, não é? Maleável connosco, não é? Como se nós quebramos aqui a ponte. Então, esses são os desafios mental.
fazendo aqui uma retrospectiva, não é, pelas 5 transformações, e haverá muito mais patologias, não é? Agora estava aqui a pensar, se nós fizermos aqui a ponte com, mesmo que enquadremos nas 5 transformações, porque vamos sempre enquadrar, mas estávamos aqui a falar da estrutura. A estrutura é o nosso esqueleto, não é? É a nossa estrutura de suporte. Se pensarmos até do ponto de vista ósseo do nosso corpo, seria essa a ponte que faríamos, por exemplo. E então questões na estrutura também é enfraquecimento da nossa estrutura física, por exemplo. Quando estamos a falar de água, estamos a falar muito de saúde interna, né? Saúde dos nossos órgãos água. Quando estamos e os órgãos água são quais? São os rins, órgãos reprodutores, bexiga. Quando estamos a falar de árvores, estamos a falar de fígado, vesícula, não é? Que no fundo são... Aliás, o fígado é o general do nosso corpo, portanto é aquele que manda. Portanto, quando o fígado não funciona, nós ficamos totalmente inflexíveis, portanto o nosso crescimento deixa de ser fluido. Quando estamos a falar de energia fogo, estamos a falar do coração e também do intestino delgado, que faz a ponte, que faz o paralelo aqui com o coração. Quando estamos a falar do solo, estamos a falar do sistema digestivo, do pâncreas, do baço, no fundo de todo o sistema que nos permite nutrir, não é? E criar aqui esta estrutura de suporte. Por isso é que eu, se como muito, de repente também não me mexo, não é? Isto é uma patologia só a acontecer assim, no dia-a-dia. E depois temos a patologia metal, os órgãos metal, em que aí entram o intestino grosso e os pulmões, não é? Que são no fundo também aqui as nossas referências. Ou seja, nós podemos fazer estas pontes também, podemos fazer as pontes com a área da casa e com os setores, tal como eu vos disse. Eu lançava-vos um desafio, também estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo, e eu lançava-vos um desafio. Não sei que patologias é que vocês têm nas vossas casas, mas provavelmente já passaram por alguma patologia, ou têm atualmente, ou então irão ter, não sabemos. Ou já tiveram há muito tempo, ou os vossos pais já tiveram, enfim, ou já conheceram casas com essas patologias. E eu se calhar lançava um desafio que no fundo era pensar a patologia como vocês próprios sendo a patologia. Não é? Porque quando eu penso, por exemplo, numa infiltração, se eu falar como sendo a infiltração, eu vou dizer, olha, eu estou a infiltrar-me na estrutura desta pessoa, não é? Eu estou a encontrar aqui os caminhos imprevisíveis, portanto eu acabo por apanhar aqui os pontos fracos da estrutura, não é? Aqui os pontos vulneráveis, não é? Para conseguir chegar ao meu destino, não é? E eu consigo chegar e causo muito stress a esta pessoa, porque esta pessoa se calhar quer resolver a patologia e não consegue. Então se nós começarmos a contar a história da nossa patologia, como sendo a patologia, por exemplo, nós, se calhar de uma forma simples, eu sou a favor de coisas simples, porque às vezes a ideia que nós temos que ir para coisas muito complexas para compreender o que está a acontecer é errada. Eu sou a favor da simplicidade. E às vezes quando nós colocamos sob palavras simples a história da patologia, não é? Eu infiltração, ou eu bolor, ou então eu, sei lá, problema no fogão, ou eu fogão sem força. Quando começamos a contar a história, nós traduzimos o tema para nós. Então, se eu sei que aquilo é no setor 3, está associado, por exemplo, à família, ao passado, a todo o contexto ancestral e de antepassados e de história familiar, por exemplo, além de outras coisas, eu sei que se eu pegar naquela história e mudar os intervenientes e mudar as palavras para encaixar neste tema, eu tenho a minha história sobre o tema. Então eu deixava-vos esse convite ou esse desafio, pudessem fazer isso de uma forma lúdica até, ou seja, como uma brincadeira, não é? Porque às vezes nós temos que para sermos criativos temos que brincar um bocado, e que fizessem esse exercício e que vissem onde é que ele vos leva, não é? Porque se o vosso problema for apenas no carro, ou for sempre no carro, então falem como se fosse o vosso carro, tanto faz. Ou seja, isto às vezes é nós sermos criativos e encontrarmos uma forma simples de contar estas histórias, porque as histórias são as mesmas. O que acontece na terra por baixo da casa, o que acontece na casa, o que acontece na minha vida, é tudo igual.
é tudo o mesmo, quer vocês acreditem, quer não. É exatamente o mesmo. Que nos traz aqui uma série de responsabilidades de trás, não é? Porque eu não posso culpar a minha casa, eu não posso culpar a terra por baixo da minha casa, bem, no limite também não posso culpar a mim, no sentido da culpa, mas posso, não vou dizer responsabilizar, mas assumir a responsabilidade de mudar esse paradigma. Porque se eu mudo o meu paradigma, eu mudo da casa e mudo da terra por baixo da minha casa. Portanto, eu costumo dizer, nós, ao fazermos o nosso processo também de evolução e transformação, podemos mudar e podemos curar a terra. E podemos curar as casas. Portanto, de curar a terra, que é ir um bocadinho mais longe. Que a terra precisa aqui do nosso cuidado. Então eu deixava-vos esse convite. Há muito mais a falar sobre as patologias, eu já vi cá aqui algumas questões. Em relação às janelas, por acaso há pouco eu não referi isso, a energia solo, as patologias solo incluem tudo o que sejam janelas ou portas que não abrem, não é? Quando eu não consigo, ou seja, no fundo tudo o que são obstáculos. Pode ser entupimento de canos, mas pode ser entupimento de movimento, de fluxo. Portanto, se eu quero entrar num espaço e não consigo, que a porta não abre, ou porque bate no móvel ou porque está estragada, então isso é uma patologia solo. Se a fechadura está estragada, danificada, ou se as dobradiças estão danificadas, já vamos também para o metal. É como se juntássemos aqui um bocadinho de cada. Mas sem dúvida que janelas estragadas, aliás, entra aqui nos dois lados. A janela estragada em si é metal, não é? Porque de alguma forma ela está envelhecida, está danificada, mas se ela não abre, se eu não consigo abrir, se não consigo aceder, ou lá fora nem que seja, mesmo que não seja uma varanda, mesmo que seja só o exterior, que eu não consigo abri-la, isso é uma questão solo, portanto será uma patologia solo. E aqui, abrir aqui um espaço, se vocês quiserem colocar aqui algumas perguntas, temos aqui um tempinho, ou algumas partilhas, não sei se alguém gostava de fazer alguma pergunta ou esclarecer alguma coisa que sinta que, portanto, sintam-se livres de perguntar. Elsa. Boa noite a todas e boa noite à Solange. Obrigada Boa noite. por estas informações que deixam a gente a pensar, não é? Mas pronto, é assim, eu neste momento não tenho esse problema, eu comprei a casa e quando se compra uma casa há sempre a velha máxima, nem se resto de chão nem o último andar. E não é? Há assim não estou a falar até de Feng Shui, mas se calhar até tem alguma lógica, mas até tem a ver, mas pronto, mas de qualquer das maneiras, eu vivo num andar que para mim não era o último, porque ainda tinha um outro acima, só que é recuado e tem um terraço. Portanto, eu sempre tive infiltrações e tive sempre, já foi arranjado N vezes, felizmente há cerca de 5 anos foi arranjado, claro que o condomínio suportou porque esse terraço até pertencia à casa da porteira e portanto contribuiu e isso tudo, mas eu ando sempre com o credo na boca, quando chove, não é? Eu lá me levanto durante a noite a ver o que é que se passa, a olhar para o teto, a ver o que é que se passa. Felizmente, graças a Deus, não tem sucedido. Mas, isso aí, agora a Solange pôs-me um problema, não é? Porque eu não consigo... É um problema mas o problema já tinha tido antecedentes, a casa depois foi arranjada, acho que a pessoa que viveu aqui anteriormente também teve problemas, mas muito mais graves ainda do que o meu, e entretanto... Então, qual é a sua questão? A minha questão é essa água é o meu eu, pronto, é isso, é o meu Assim, eu, é o meu vamos interior. olhar para isto. Vamos olhar para isto de várias formas, não é? Por um lado existe uma causa física, ou seja, há coisas que têm que ser resolvidas, tratadas, há construções que eventualmente também têm problemas na sua construção, não é? Construtivos que também dificultam a que determinados problemas sejam resolvidos, portanto essa parte, isso é uma parte, pronto. Sim, E essas infiltrações terão sempre intervenção necessária, não é? Sim, agora, aquilo que eu considero que se calhar é útil para... neste caso, será sempre refletir, e se calhar sugeria aqui pensando no Baguá, agora nós não estamos a falar sobre isto, mas isto e não vamos falar aqui,
mas pensando no baguá, seria interessante olhar para o baguá, ver em que setores é que estão essas infiltrações e ver nesses temas onde é que isso toca para si. Pronto, seja lá de que forma for. E eu deixava essa reflexão. Pronto, é um trabalho de casa. Está Pode bem, ser? obrigada. O Pronto. meu baguá, feito por mim, daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que tenho visto, apanha-me sucesso e apanha-me. O 9. Apanha dois, não é a prosperidade, é a espiritualidade. A prosperidade, sucesso e prosperidade. Ok, portanto será o São 4 dois e o 9. setores, exato. Pronto, Efetivamente, aquilo que eu então estava. se calhar eu sugeria que olhasse para esses dois setores com calma, não se calhar agora, não é? Claro. Mas e que os explorasse um bocadinho mais. Claro que nós aqui não temos essa oportunidade, mas Não, eu vou só claro. deixar muito rápido. O 9, nós falamos muito de sucesso, mas o 9 fala de valor próprio, não é? Da forma como eu me reconheço e como me valorizo, e o 4 fala sobre a forma como eu me expresso, não é? Que tipo de fluxo ou que tipo de expressão é que eu tenho. Não é? Se eu estou a expressar-me na minha verdade ou se eu estou a expressar-me na minha não verdade, não é? Se a minha expressão não tem nada a ver comigo. Além das questões de bênçãos e da prosperidade. Portanto, fica aqui Claro. só aqui uma Muito legenda para o obrigada. tempo que temos. Exato, exato. Muito grata também pela partilha. Maria Silva, Olá, boa noite, muito obrigada. boa noite. Fiquei muito curiosa e fiquei curiosa de saber sobre os bichinhos da prata. Por acaso, já me perguntaram sobre isso, eu nunca explorei propriamente a simbologia do bichinho da prata. É um Eu facto. acho que eles gostam de Por isso, pó, acho que gostam de pó sim. e de umidade e gostam de comer as repinhas. Sim, ou seja, eu até diria que precisamente nesse contexto, né, pegando agora nesse tema deles comerem, no fundo, os tecidos, não é? Ou seja, eles alimentam-se da celulose, provavelmente, e comem os tecidos. De alguma forma, eles dão cabo, não é, da nossa roupa, não é? Da nossa personagem, porque, na verdade, a nossa roupa é a outra pele que nós usamos. Portanto, é a nossa outra máscara. A nossa identidade muitas vezes está expressa na nossa roupa, não é? A forma como eu me visto diz muito sobre a minha identidade. Portanto, se calhar pode ser um ponto a refletir. Agora, seria interessante depois aprofundar a simbologia dos próprios animais. Claro que nós também podemos ver até de que forma é que estes bichos vivem, não é? Porque às vezes nem é preciso ir buscar simbologia a dicionários especiais, não é? Nem simbologia esotérica. É ir buscar, ou seja, este animal, como estava a dizer precisamente, alimenta-se, ou seja, da roupa, não é? Então ele, na verdade, destrói-me esta camada de proteção que eu costumo ter quando estou em contacto com os outros. Então isso pode ser simbólico, pronto, para si e pode ser simbólico no seu contexto. Estava aqui a pensar também, depois está aqui, pronto, os bichos têm sucesso, não é? Porque está aqui a questão do mosquito, a questão das baratas, das formigas. Pronto, as formigas já tínhamos falado, não é? Agora, aquilo que eu sugeria é que se calhar explorassem um pouco, isto é uma questão de investigação, o tipo de bicho ou o tipo de animal, a forma de viver, o tipo de alimento, ou seja, onde é que gostam de estar, porque é uma forma de ter o significado para nós, não é? Porque, por exemplo, um mosquito, ele alimenta-se do nosso sangue, não é? Portanto, ele na verdade vem-me tirar energia, não é? Ele vem-me tirar, vem-me tirar a minha força vital. De alguma forma ele vem se alimentar de mim, não é? É quando que se calhar uma formiga não se alimenta de mim, ela alimenta-se de outras coisas que encontra no caminho, quando muito é da minha comida. As baratas já são animais diferentes. Agora, se a nossa relação com o animal em si é muito significativa, não é? Porque se eu tenho fobia de baratas, uma barata para mim pode ser algo extremamente invasor. Enquanto que se eu tenho fobia de bichinhos da prata, ou de Eu por acaso não centopeias, ou tenho, até de... tenho, não gosto de matar bichos, mas pronto, aspiro, mas custa-me aspirá-los, porque eles estão vivos. vai ficando uma colónia dentro do aspirador. Há uma coisa também, ou seja, o facto desses bichinhos gostarem, por exemplo, de pó ou de zonas mais úmidas, né, que normalmente nós vemos em zonas também mais úmidas, isso também
indicia, né? Porque, ou seja, no fundo são zonas úmidas, são zonas em que a umidade permanece, né? A água está mais estagnada. E então também é simbólico por si, não é? Como se nós fizéssemos aqui uma ponte, onde há água estagnada, temos bolor ou temos bichinhos. Claro que agora não vamos generalizar, porque se eu tiver 2 ou 3 bichinhos que encontro na casa de banho, isso não é significativo. Se eu tiver uma infestação, isso é outra coisa, não é? Como se diz, é outro campeonato. Não podemos estar a pôr aqui lado a lado, porque na verdade são intensidades completamente diferentes. Mas muito grata, Maria. Obrigada, muito obrigada. Não sei se estava só aqui a ver aqui as vossas perguntas. Sim, as patologias estão relacionadas com a área onde se estão a manifestar, ou seja, nós podemos ver em que setor do Baguá, já vos tinha dito, em que divisão, consoante também a simbologia de cada divisão. Também podemos ver se é mais para o chão, né, para o pavimento, ou se é mais para o teto, né? Tudo o que é mais elevado está mais aqui na parte da mente, na parte espiritual, eventualmente, ou na parte do futuro. Se é mais para baixo, é mais passado, é mais estrutural, e eventualmente até liga aqui com camadas mais ancestrais. Isso está ao nível dos nossos olhos, portanto, no fundo, ao nível das paredes ou do nosso olhar, significa que é algo que está muito ativo no aqui e no agora. É como se nós tivéssemos, é algo que está presente, está no presente, não está nem para a frente nem para trás. Portanto, nós podemos sim fazer essa ponte. E sim, em resposta aqui à pergunta da Ana Pereira, sim, de alguma forma, quando nós temos uma patologia à água, isto falando aqui um bocadinho aqui mais em profundidade, num setor que é, por exemplo, energia fogo, não é? Nós fazemos aqui, ou seja, a água apaga o fogo, ou seja, o impacto da patologia à água num setor fogo significa que aquele tema do fogo, ele é apagado de alguma forma, ou seja, assim nós podemos ver a relação das transformações e dessa combinação entre a patologia e entre o setor. Sim. Não vamos fazer isso agora com todos, não é? Mas sim, mas podemos fazer isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma questão, se calhar terminamos. Se tiverem mais alguma questão, sintam-se livres para colocar. Se quiserem, seja, não sei se têm o meu contacto, quer dizer, eu conheço aqui já conheço muitas caras e muitos nomes, portanto há aqui muita gente que tem o meu contacto. Se pesquisarem aqui por Geom, encontram também o site, que é www.geom.com, e por aí também podem colocar questões, não é diretamente ligado ao intuitivo, mas é à geomância, à geobiologia, esta ponte fazemos também com o Feng Shui, portanto é uma linguagem um pouco diferente, mas que depois vai colar com esta. Por isso agradeço muito a vossa presença, muito obrigada por estarem aqui, por terem acompanhado e pelo vosso entusiasmo também, portanto obrigada aqui pelos vossos comentários. Eu também agradeço a oportunidade também de fazer isto, é um prazer rever-vos aqui há alguns, e espero ver-vos numa próxima oportunidade. Elsa, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Eu queria perguntar à Solange se, entretanto, faz consultoria, se vai à casa das pessoas. Sim. Faz? Sim, faço, ou seja, sim, além da parte, no fundo, da parte das formações, sim, faço consultoria. Aliás, digamos que esse é o meu trabalho maior, É o trabalho é a maior. consultoria. Sim, Tratar das casas gosto de ou trabalhar. descobrir. Sim, Tá eu bem, gosto de trabalhar com lugares, com casas e com pessoas. Aqui com esta trilogia. Exatamente. Está bem. Pronto. Era só para muito saber, grata. para confirmar. Muito grata, sim, claro obrigada e boa noite a todas. Até à próxima, não é? Que a gente agora Até à próxima. Então, um grande beijinho. Beijinho. Um grande beijinho a todos, sim, e até breve. Tudo de bom.